Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos para mais uma live lendo com a bruxa Dança Cósmica das Feiticeiras de Starhawk. Agora, o capítulo 2, a visão de mundo da feitiçaria. Bem legal, estava bem ansiosa por isso. Como sempre, eu faço uma breve introdução do livro. Então, Starhawk é uma autora pagã, bruxa, de muitos anos. Ela tem muitas obras e A Dança Cósmica das Feiticeiras é somente mais uma. Essa é uma obra clássica dentro do paganismo e da bruxaria. Faz tempo que eu queria trazer para vocês esse livro, então trouxe e estamos fazendo a leitura do capítulo 2 agora. Essa é a edição de 1989 e essa edição já é a segunda edição deste livro. Então, depois da leitura, eu sempre paro para dar umas considerações finais, pois ela colocou algumas notas de rodapé e também referências e também correções que ela faz em alguns textos. Ela avisa que ela corrige, né, porque essa edição é uma edição revisada e depois a gente vê os comentários a mais deste capítulo dela. Os outros capítulos estão aqui no feed e também no canal do YouTube da Caixa da Bruxa, sintam-se à vontade para maratonar. O capítulo anterior, então, só dando uma breve recapitulada, ela estava falando sobre covens, sobre toda essa questão política, toda a questão ecológica que a bruxaria e o paganismo trazem, tá? Isso era muito importante também. Então aqui, capítulo 2, a visão de mundo da feitiçaria, e ela começa entre mundos, criação. E eu acredito que aqui ela vai dar cabelo na minha boca. Ela vai contar um mito da criação, tá? E esse mito da criação, eu lembro que marcou muito, assim, pra mim, quando eu vi pela primeira vez. Bem, solitária, majestosa, plena em si mesma, a deusa, ela, cujo nome não pode ser dito, flutuava no abismo da escuridão antes do início de todas as coisas. E quando ela mirou o espelho curvo do espaço negro, ela viu com a sua luz o seu reflexo radiante e apaixonou-se por ele. Ela induziu-o a se expandir devido ao seu poder e fez amor consigo mesma e chamou ela de Miria, a Magnífica. O seu êxtase irrompeu na única canção de tudo que é, foi ou será. E com a canção surgiu o movimento, ondas que jorravam para fora e se transformaram em todas as esferas e círculos dos mundos. A deusa encheu-se de amor, que crescia e deu à luz uma chuva de espíritos luminosos que ocuparam os mundos e tornaram-se todos os seres. Mas, naquele grande movimento, Miria foi levada embora. Enquanto ela saía da deusa, tornava-se mais masculina. Primeiro, ela tornou-se o deus azul, o bondoso e rinhoso deus do amor. Então, transformou-se no verde, coberto de vinhas, enraizado na terra, o espírito de todas as coisas que crescem. Por fim, tornou-se o deus da força, o caçador, cujo rosto é o sol vermelho, mas, no entanto, escuro como a morte. Mas o desejo sempre o devolve à deusa, de modo que ele a ela circula eternamente, buscando retornar em amor. Tudo começou em amor, tudo busca retornar em amor. O amor é a lei, mestre da sabedoria e o grande revelador dos mistérios. E aqui é muito bonito porque é um mito da criação, né? Então, para quem não entendeu resumidamente, a deusa se mirou no espelho do universo, no vácuo, no caos, e então nesse espelho negro refletiu ela mesma, onde saiu Miria a Magnífica e depois ela foi se transformando numa versão masculina e foi se transformando nas várias faces do Deus, o Deus do céu, o Deus do fogo, o Deus verde, o Deus da morte, que depois ele retorna a ela então, porque o Deus dentro da bruxaria e do paganismo ele é o único que morre. A deusa não morre, porque a deusa é a lua. Ela tem o seu aspecto oculto, o seu aspecto negro, mas nesse mito, né? No mito, na historinha de amor dos deuses, a deusa não morre. E o deus morre, porque ele é o sol. Então, como as antigas culturas, elas tinham essa ideia que o sol morria e nascia, todas as noites morria e todas as manhãs renascia, então,
o deus da vegetação, o deus do sol vermelho, que fala aqui, e escuro como a morte, é a questão da trajetória do sol pelo céu, nascendo e morrendo todos os dias, né? E aqui ela fala, tudo começou em amor e tudo busca retornar ao amor. Então, isso que ela sempre fala também na carga da deusa, né? Que foi intuída por Doreen Valiente, também uma bruxa, que fala... Do útero veio e para o útero retornará, né? Do pó veio e ao pó retornará. Então, é tudo o mesmo sentido, né? Aqui, o amor é a lei, mestre de sabedoria e grande revelador dos mistérios. Na carga da deusa, a gente também tem uma frase bastante assim, né? Todos os atos de amor e prazer são os meus rituais. E no capítulo anterior, Starhawk cita esse trecho, tá? E aqui tem mais uma citação de Gary Snyder, eu não sei quem é ele, mas depois a gente vê. A ideia dos Sioux, um povo, né, sobre as criaturas vivas é a de que as árvores, o búfalo e os homens são espirais de energia temporária, padrões de turbulência. Esse é um reconhecimento intuitivo e primitivo da energia como uma qualidade da matéria. Mas esse é um insight antigo, sabe-se extremamente antigo, provavelmente o insight de um xamã paleolítico. Essa percepção encontra-se registrada de várias maneiras no saber primitivo e arcaico. Diria que esta é, provavelmente, um insight fundamental da natureza das coisas e que a nossa visão ocidental, recente e mais comum, sobre o universo como sendo constituído de coisas fixas, está fora da direção principal, um afastamento da percepção humana fundamental. Então, aqui ela está colocando este trecho dessa pessoa, né, que é bastante interessante. Bem, agora começando o capítulo real, né, e ela fala aqui, ela começa, o primeiro parágrafo diz: a mitologia e a cosmologia da bruxaria estão enraizadas naquela intuição de um xamã paleolítico, a de que todas as coisas são espirais de energia, vórtices de forças em movimento, correntes em um mar sempre em mutação. Subjacente à aparência de isolamento de objetos fixos em um curso linear de tempo, a realidade é um campo de energias que se solidifica, temporariamente, em formas. Com o tempo, todas as coisas fixas, entre aspas, se dissolvem, apenas para se fundirem novamente em novas formas, novos veículos. Então aqui a gente tem muitas coisas a pontuar, assim. A primeira coisa é mitologia e cosmologia da bruxaria. Isso não existe, gente. Isso não existe, tá? A mitologia e a cosmologia da bruxaria, elas não existem. Elas são, na realidade, as mitologias e cosmologias criadas, né, através dessas crenças antigas e pagãs que a gente reaviva. Algo, né, inclusive gera muita dúvida essa questão nos iniciantes e gerou em mim também a questão do que existe um mito único de criação, um mito único que fale da morte, da vida, do início de tudo, da origem dos humanos e tal. Dentro da bruxaria isso não existe, gente. Por quê? Porque existem várias tradições, existem várias formas, várias pessoas contribuíram para dar uma explicação mitológica que se encaixasse dentro da bruxaria, né? Então, assim, uma mitologia e uma cosmologia da bruxaria, eu não considero que exista. Existe, sim, as mitologias e os mitos de criação criados pelas próprias tradições, tá? E relembrando que tradição é uma forma específica de um certo grupo de pessoas de praticar. Aquilo tá errado? Não, não tá errado, né? De forma alguma tá errado, porque a mitologia e a cosmologia daquela tradição, daquela forma de praticar a bruxaria, ela foi desenvolvida por aquele grupo, aquele coven, aquela tradição, né? Como, por exemplo, essa descrição que ela deu do mito da criação é claramente um mito da criação diânico, né, onde fala que a deusa por si só existia, ou seja, só essa energia de criação, não poderia nem dizer energia feminina, né, é uma energia de criação, ela existia por si só e dela mesma, ela é uma autocriada.
uma incriada. Então, dela já saiu outras coisas. Existem outras formas da gente explicar a criação do mundo dentro do paganismo, dentro da bruxaria, em diversas tradições. Então, não existe algo estanque e único que fale, não, foi desse jeito ou foi daquele jeito. Não, vamos supor, as pessoas que têm uma tradição helênica, né, dos gregos e tal, eles vão acreditar no mito da criação grego. As pessoas que seguem o panteão céltico-germânico, eles vão puxar essa mitologia e essa cosmologia para sua prática. Então, não tem muito algo fixo para isso, né? E falar isso é até redundante, porque a gente sempre fala, a gente não segue um livro sagrado, a gente não tem algo imposto. Então, assim, não existe realmente uma mitologia e uma cosmologia que seja estanque e fixa dentro da bruxaria. Cada um vai transitar e criar aquilo que é melhor para você, né? E aqui ela fala, estão enraizadas naquela intuição do xamã paleolítico. E a bruxaria em si, o paganismo em si, eles são crenças xamânicas, né? E por que do paleolítico? Porque já vem esse tipo de paganismo, ele vem lá do paleolítico mesmo, e foi como a gente sempre falou nas outras lives. Não tinha essa noção de religião, de espiritualidade, não tinha nada disso, mas pelas pesquisas antropológicas, sociológicas, arqueológicas, históricas, a gente percebe que o paganismo, essa forma de ligação com o que há além, que hoje a gente chama de bruxaria, e mais abrangentemente de paganismo, ela veio lá do paleolítico, né? Então, a gente sabe que essa noção do xamã paleolítico, que é o xamã, é a questão daquele que mexe com a terra, que faz a ligação com o que há no externo, como se fosse um só com a natureza lá de trás, né? E a gente acredita então que todas as coisas são espirais de energia, como a gente falou da imanência. Se tudo é espiral de energia e essa energia ela veio da própria deusa, ela criou tudo, então tudo é imbuído de Deus, né? Nós, as coisas eletrônicas, as coisas inanimadas, os nossos objetos, as pessoas. Então a gente acredita realmente nisso. E aqui quando ela fala assim, ó, objetos fixos em um curso linear de tempo, a realidade é um campo de energia que se solidifica temporariamente em formas. Aqui a gente pode até entrar, gente, eu não vou nem entrar muito assim, porque é um assunto que além da gente já ter falado disso em outras lives, inclusive lives que estão lá no canal da Caixa da Bruxa, no YouTube, é uma coisa mais profunda de se falar, que entra já no ocultismo, metafísica, que são outras realidades, outras formas. Então, quando ela fala aqui que a realidade que a gente vive é um campo de matéria solidificada, ela está entrando já numa questão metafísica e ocultista e até magística das coisas, onde a gente acredita que existam outras realidades, e nessas outras realidades, as coisas ditas materiais, elas não são como são aqui, então não são táteis, a gente não pode tocar, a gente não consegue, mas dentro daquela realidade, aquilo é existente como uma matéria. E nós existimos também em diversas realidades, né? Tanto que temos aí diversos corpos, 7 corpos mais conhecidos, 7 corpos que são aí bem estudados, né? Que se ligam até com os chakras. Então, sim, não existe um curso linear de tempo, não existe uma só realidade, e a gente entende que a realidade física, essa aqui, a tridimensional que a gente vive hoje, ela é uma consequência do que já é formado lá em cima, porque os nossos outros corpos e as outras realidades que esses nossos outros corpos habitam são realidades mais sutis, mais espirituais. Então tudo é construído lá primeiro. A gente acha que é de baixo para cima, mas na realidade é de cima para baixo. Então tudo que aqui está materializado para você é porque lá em cima, em algum momento, isso já foi construído, isso já foi tido, isso já aconteceu. Tá? E é uma dessas leis, né? Essa lei exatamente que sustenta toda a nossa prática mágica, né? Tá. Esta visão de universo como uma interação de forças em movimento, a qual incidentalmente corresponde em um grau surpreendente aos pontos de vista da física moderna, olha só o que a gente acabou de falar, né? Metafísica, física quântica e toda essa questão, é o produto de um tipo muito especial de percepção. E aqui é muito engraçado ela falar isso, porque assim, gente, muitas crenças, elas dividem, né? Ciência, química, física e religiosidade e fé. O paganismo, a bruxaria em específico, é uma das coisas também que eu admiro muito nessa crença, é justamente isso, o equilíbrio
e às vezes até o trabalhar junto da ciência com a fé, da ciência com a espiritualidade. Então, assim, a gente não exclui a ciência, muito pelo contrário, a gente estuda a ciência e a gente consegue ver na ciência a explicação moderna para muitas coisas que esses xamãs paleolíticos, que essas pessoas paleolíticas já sabiam, só que elas não exprimiam ainda. Elas não entendiam racionalmente como hoje nós somos capazes de entender, até porque naquela época não tinha o estudo da ciência para pormenorizar tudo para nós, né? Mas é muito interessante da bruxaria e do paganismo que é isso, a gente não exclui a ciência, a gente não exclui pesquisas acadêmicas e termos técnicos em prol da nossa fé, em prol daquilo que a gente acredita, né? Muito pelo contrário, nós vemos a ciência como uma explicação daquilo, uma explicação racional daquilo que a gente já sabe que existe, né? Como essa questão da matéria é um corpo pesado e ela é a última coisa alcançada. Na física, a gente também vai encontrar isso. Na ciência, a gente também vai encontrar isso. O fato do universo, ele ser essa interação de forças em movimento e tal. E isso é realmente a lei da atração, né, gente? Um corpo em movimento continua em movimento, um corpo se atrai por outro corpo, né? Toda essa questão física que a gente às vezes aprende na escola e nem dá importância, é o que a bruxaria às vezes traz para nós numa outra linguagem. Então, por isso é muito importante que a gente também abra a nossa cabeça e não fique separando, ciência, blá, 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 e religião, eu vou colocar no pedestal. Não é assim que funciona. A gente precisa sempre encontrar um equilíbrio, né, disso tudo. A consciência comum que desperta e vê o mundo como sendo fixo, ela focaliza uma coisa de cada vez, isolando-a do entorno. Um pouco como ver uma floresta escura com o auxílio de um estreito raio de luz que ilumina uma só folha ou uma pedra solitária. Ela está falando de uma visão bem estreita, né? Que é, no caso, às vezes, a nossa própria consciência. Então, a própria consciência, por ela racionalizar tudo que existe, às vezes ela faz a gente ver por uma fresta muito pequena, por um buraco de fechadura. E, na realidade, às vezes é necessário que a gente abra, escancare essa porta, escancare as portas e janelas para que a gente possa ver além daquele pequeno buraco que a gente enxerga. Porque aquele pequeno buraco, que é a nossa visão racional, que é a nossa consciência, que às vezes ela nos prega peças, fazendo a gente achar uma coisa que não é. Ou então dividir coisas que na essência são a mesma coisa. Ela só tem outra forma de explicar. E na verdade uma complementa a outra. Como por exemplo, uma forma muito simples da gente entender a roda do ano é a gente voltar lá no nosso ensino, aprendizado de ciências da escola, translação, rotação, movimento do Sol em torno da Terra em torno do Sol não, da Lua, e todo esse movimento Sol, Lua, Terra. Gente, isso a gente aprendeu na escola. Então, quando a gente se depara na bruxaria com um conhecimento como a roda do ano, 8 festivais, primavera, verão, outono, inverno, solstício e equinócio e hemisfério sul, hemisfério norte, daí você fica, cara, como assim? Eu não tô entendendo porcaria nenhuma. É um dos grandes assuntos que causa muitas dúvidas dentro dos iniciantes da bruxaria, é isso. Agora, se você pegar esse conhecimento da roda do ano e você casar isso com a explicação científica do que acontece na Terra nas estações, os períodos sazonais e tudo mais da própria Terra, gente, a gente vai sair um pouco dessa questão romântica, mitológica e bonita, enfeitada e florida da bruxaria, que às vezes explica, mas não explica, porque é muito poético. Então é sempre a deusa que fica grávida, e é o Deus que é o Senhor, e ele vem seduzir para dar a luz a um filho que na verdade é ele mesmo. Pra gente simplificar tudo isso, seria melhor a gente entender o movimento Sol, Lua, Terra. Entendem? Porque é isso que acontece. É isso que a gente celebra. Colocado na realidade uma roupagem bonita, poética e religiosa. Uma coisa não precisa estar separada da outra, em nenhum momento. Mas a gente precisa entender os dois contextos, tá? São contextos diferentes falando da mesma coisa. A consciência extraordinária, a outra modalidade de percepção, né, quando a gente escancara a porta, é ampla, holística e indiferenciada. Enxerga padrões e relacionamentos no lugar de objetos fixos. É a modalidade da luz das estrelas.
pálida e prateada, revelando o jogo de rumos entrelaçados e a dança das sombras, sentindo caminhos como espaços no todo. Olha só, viu como é poético? É poético, mas se a gente falar assim, olha, o que ela está querendo dizer aqui é que, na realidade, quando a gente sai dessa visão estreita da consciência, a gente consegue ver melhor, né? Então é isso que ela está querendo dizer com a luz pálida das estrelas, na escuridão das sombras, é isso que ela está querendo dizer, tá? Os aspectos mágicos e psíquicos da arte estão relacionados ao despertar da visão da luz das estrelas, que é essa visão além, gente. Quando a gente fala dessa visão além, a gente também está falando, espiritualmente, do nosso chakra aqui do terceiro olho, né? Que quando a gente fecha os olhos físicos, ele se abre e a gente pode, então, perceber outras coisas, né? Ela até fala, ó, os aspectos mágicos e psíquicos da arte estão relacionados ao despertar da visão da luz das estrelas, como eu gosto de chamá-la, essa terceira visão, e em treiná-la para que seja um instrumento útil. A magia não é um assunto sobrenatural. É, na definição de John Fortune, a arte de mudar a consciência pela vontade. Ligar e desligar a lanterna, selecionar detalhes, enxergar através das estrelas. E isso é real, né? E aqui, como eu sempre cito John Fortune, ela também cita. E essa frase de magia é a arte de mudar a consciência pela vontade é famosa dentro da bruxaria e é de John Fortune, porque na realidade é isso. A magia é exatamente isso, não é algo sobrenatural, de verdade, assim, quando a gente entra, a gente fala, ai, que legal, é sobre magia, parará. Sim, mas a gente está falando de coisas, assim, naturais nossas, que a gente vai descobrir que é natural conforme a gente vai praticando. É uma abertura que você dá para si mesma, para si mesmo, então você se permite explorar isso, né? A partir do momento que você muda a sua consciência, você muda tudo ao seu redor. A partir do momento que tem coisas no seu inconsciente que não estão ali iluminadas, você traz isso do seu subconsciente e então isso torna-se uma coisa consciente. E a partir disso a gente consegue fazer mudanças. E fazer um feitiço nada mais é do que o quê? Você... Bem, então eu tenho essa xuxinha aqui. Eu quero que ela seja um objeto de proteção. Então toda vez que eu colocar essa xuxinha no meu cabelo, ela vai me proteger. Um exemplo, tá? Então, o que eu faço, gente? Eu expando a minha consciência. Lembra que ela falou da visão? Que a arte, os dons psíquicos da bruxaria estão em você despertar essa terceira visão e praticar ela, refiná-la, para que você possa ver além da consciência e mudar a sua consciência em contrapartida da sua realidade conforme a sua vontade mandar, né? Então, assim, se eu tenho a vontade de fazer isso daqui, de um amuleto de proteção, então eu vou trazer isso para minha consciência e vou usar, é lógico, das técnicas e ferramentas que me são passadas nesses livros e etc, para tornar esse objeto um objeto de proteção de acordo com a minha vontade. Por isso que a magia, às vezes, ela é tida como perigosa, né? Porque a partir do momento que você fala assim, ó, a magia é a arte de mudar a consciência pela sua vontade. Mas espera aí, vontade daí passa, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto com aquilo que a gente pede. Porque só o ato de você estar pensando em algo, lembra das outras realidades mais sutis e que existem réplicas nossas nessas outras realidades e que essa daqui é a última a se manifestar em tudo. Então, o que acontece aqui já aconteceu lá. Então, se você está pensando nisso, talvez você precise rever algumas coisas. Será que é um bom pedido? Porque cuidado com aquilo que você pede, porque às vezes o universo diz sim. Os deuses dizem sim, né? Então, assim, vontade dá e passa. Por isso que a bruxaria, a magia sempre deixa esse alerta, assim, olha, cuidado com aquilo que você tem vontade de fazer. Porque se você quiser mudar a sua consciência de acordo com a sua vontade, você consegue. Só cuidado com a sua vontade, tá? E é realmente isso que ela falou, ó, ligar e desligar a lanterna, selecionar detalhes, enxergar através da visão que é física, né? Então, realmente, essa questão de você mudar a sua consciência é uma questão de prática, é uma questão de técnica. É como se fosse uma chavinha mesmo, você vira e desvira, você vira e desvira. Então, na hora que eu quero
ficar mais meditativa, na hora que eu quero atingir um estado alterado de consciência, eu ligo essa chavinha. Na hora que eu não quero, eu desligo. Isso é muito possível, gente, a gente alcançar outros estados de consciência para fazer trabalhos mágicos, para ter jornadas, meditações, encontros, conexões, mas isso é tudo questão de prática, de despertar essa visão, ok? Técnicas. A consciência comum, que é essa que a gente está aqui agora, o eu racional, a consciência racional, ela é altamente valorizada na arte também. Então aqui é muito interessante dela falar isso, é importante, taxativo, porque às vezes a gente fala assim, a nossa consciência racional, ela nos limita, porque ela é racional, então ela vai duvidar de tudo, ela vai questionar de tudo, ela vai tagarela, vai ficar falando. Só que ela também é muito importante pra gente categorizar, pra gente entender, pra gente conhecer, até pra gente discernir e interpretar aquilo que, quando não estávamos na consciência racional, vivemos. Então, se você não tiver a consciência racional aí também ligada, também afiada, você também vai passar por um sonho ou vai voltar de uma meditação e vai falar, caramba, mas eu não entendi nada. Então, você dá mais valor para essa visão além que a gente procura despertar, para essas jornadas meditativas, para viver nos planos astrais, é totalmente prejudicial, porque a gente precisa tanto da consciência astral quanto da consciência racional conosco, tá? Mas as bruxas estão cientes das suas limitações, das limitações da consciência racional. Ela é, em certo sentido, um padrão através do qual enxergamos o universo, um sistema e classificação culturalmente transmitida. E isso é muito importante da gente reconhecer também, principalmente quando a gente entra numa crença e a gente continua aprendendo essa crença como a bruxaria, que é uma quebra de padrões em vários sentidos. Então, é necessário que a gente entenda que a nossa consciência, ela é uma consciência criada pela nossa cultura. E isso influencia em diversas coisas, inclusive na abertura dos nossos canais. E falando em abertura de canais, algumas semanas atrás teve uma live com a Tati Aracne do Tecendo Seu Voo aqui, falando sobre abertura de canais. Então, se você está interessada nesses assuntos de despertar da consciência, técnicas e tal, rola aí o feed que você vai encontrar a live de abertura de canais, tá? Existem infinitas maneiras de encarar o mundo. A outra visão nos liberta dos limites da nossa cultura. Isso é muito interessante também. Nossos semelhantes são os magos negros. Isso é uma citação. Diz Dom Juan. O xamã Yaqui ao seu discípulo Castaneda importa para o infinito. Gente, Castaneda é uma pessoa, uma pessoa que é muito importante, é muito citado em vários livros de xamanismo, de despertar da consciência, e é muito legal. Tem um livro chamado O Xamã Urbano, que é pura bruxaria aquilo, é paganismo, né? Então, é um livro antigo, clássico e muito caro, mas tem PDF, eu acho, então quem achar, olha, é ouro, tá? Pense um pouco, é uma citação, tá? Pense um pouco. Você é capaz de desviar-se do caminho que eles traçaram para você? Ou seja, a sociedade, né? Não. Seus atos e pensamentos estão para sempre fixos em suas palavras. Eu, por outro lado, trouxe a liberdade até você. A liberdade é cara, mas o preço não é impossível. Portanto, tema os seus captores, seus mestres. Não perca seu tempo e poder temendo a mim. Em feitiçaria, o preço da liberdade é, acima de tudo, disciplina e responsabilidade. A visão desperta é um potencial inerente a cada um de nós, mas muito trabalho é necessário para desenvolvê-la e treiná-la, que era aquilo que a gente estava falando, técnica. Poderes e habilidades adquiridos através de uma percepção mais aguçada também devem ser utilizados de maneira responsável. Foi o que a gente estava falando sobre magia, cuidado. Caso contrário, como o anel de Sauron, aqui ela faz uma referência ao Senhor dos Anéis, eles destruirão os seus possuidores. Aqueles que desejam libertar-se devem também estar dispostos a se afastarem ligeiramente dos ditames da sociedade, se necessário for. Então aqui é muito interessante, porque ela não só deixou alerta do cuidado, que a gente já falou, mas ela também faz uma analogia bem legal, como o anel do Senhor dos Anéis, né? O anel de Sauron, que ele lhe dá o poder, mas se você abusar disso, você é destruído por isso.
né? Então, aquele famoso jargão de a magia leva a vida pra trás, não fica nisso e tal. Gente, não é que a magia leva a vida pra trás, mas se você não souber mexer com isso, se você abrir algumas portas, escancará-las, como a gente estava falando, sem nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de conhecimento, tacando assim, cara, dane-se em tudo, eu quero me libertar dessas regras da sociedade, dos ditames da sociedade, quero abrir a minha consciência para o além, cara, tem coisa que, né, precisa de um certo tempo, de um certo preparo, tem coisa que não é pra mexer naquele momento, tem coisa que você tem que saber mexer pra mexer, não é assim oba-oba também, né? Não é só porque a gente tá falando que é inerente esse poder de despertar no ser humano que qualquer um está preparado para esse tipo de vivência, para esse tipo de coisa. Então é necessário, por isso o preparo, por isso o conhecimento, para que isso não te destrua, tá? Na cultura ocidental moderna, artistas, poetas e visionários, não levando em conta bruxos, místicos e xamãs, que também são artistas, encontram-se com frequência um tanto alienados de sua cultura, o que gera uma tendência a desvalorizar os bens incorpóreos em favor dos frutos sólidos e monetários do sucesso. E isso é muito importante falar também, gente, que não é porque a gente... Eu já tinha citado isso agora. Não é porque a gente estuda outro despertar, estuda outra realidade e vive também nessas outras realidades que a gente vai se apartar da nossa realidade como sociedade, que a gente vai se apartar da nossa realidade como pessoa, da nossa realidade como um ser vivente nessa política, como nessa realidade um ser vivente nessa sociedade, nessa terra, neste tempo em que estamos. E aqui ela tá falando que muitos místicos e tal, xamãs, por viverem essa vida mais natural, podemos dizer assim, ou a gente procura viver dessa maneira, a gente acaba se apartando desses problemas sociais, políticos, econômicos, e não é assim que a gente tem que fazer. Muito pelo contrário. A partir do momento, né, daquele que mais se sabe, mais se é exigido. Então, se você tem mais conhecimento, se você tem acesso a mais conhecimento e um conhecimento diferenciado, uma percepção diferenciada em decorrência dos seus estudos, que não são estudos assim comuns a todo mundo, você tem uma responsabilidade maior para com o seu meio, para com o seu todo, né? Então, assim, você precisa, no mínimo, ter uma consciência e um engajamento dentro do seu meio, dentro da política, dentro, não necessariamente algo público, mas você tem que se posicionar. Você precisa, no mínimo, ter consciência daquilo que está acontecendo dentro da terra que você vive, dentro do país que você vive, né? E não se apartar porque agora, eu sou iluminado, porque agora eu tenho a visão, porque... Então, esses problemas mundanos não fazem parte da minha realidade, do meu dia a dia. Eu não preciso saber disso, eu preciso me apartar disso, porque isso interfere a minha visão, interfere a minha consciência. E, gente, não é assim que funciona, tá? A gente não tem que se apartar do mundo real para viver o nosso mundo espiritual. E a bruxaria nunca pregou isso, muito pelo contrário. A bruxaria sempre foi uma crença ativa na sociedade, onde antigamente ela fazia, inclusive, ações de protestos e toda essa questão do posicionamento político, posicionamento feminista, posicionamento racial, posicionamento até financeiro mesmo, econômico, um posicionamento, porque é disso que a gente está falando, de engajamento, né? E os deuses, eles são todas essas diversidades, então a gente precisa honrar isso. E a gente não vai honrar isso se apartando disso. Tá? Nos colocando como um patamar acima, porque eu sou especial, porque eu sei mais, porque eu sei coisas que ninguém sabe, porque eu pratico isso, porque eu pratico aquilo. Isso não é ser espiritual, isso não é ser bruxo, isso não é praticar a bruxaria. A bruxaria nunca falou que precisava disso, tá? Mas o preço final da liberdade é a disposição de encarar a mais assustadora de todas as coisas, nós mesmos. A visão da luz das estrelas, a visão desperta. A outra maneira de saber é a modalidade de percepção do inconsciente e não da mente consciente. Lembra do que a gente estava falando? Que quando a gente desperta, a gente resgata coisas do nosso subconsciente? Então, é isso que ela está falando. E a hora que a gente se encontra com essas coisas subconscientes de nós mesmos, meu bem, é aí que o bicho pega, entendeu? É a hora de olhar no espelho.
As profundezas de nosso ser não são tão ensolaradas. Para enxergarmos claramente, é preciso que estejamos dispostos a dar um mergulho no abismo interior e escuro, ou seja, dentro de nós mesmos, e tomar conhecimento das criaturas que porventura lá encontramos. Então também não adianta você se espiritualizar e ficar só focado no externo, e ficar só focado em abrir a sua visão para conectar seres, espíritos e outras realidades e outros deuses e deusas. Você precisa também se interiorizar e ver o mundo, a visão desperta dentro de você. Então essa luz que a liberdade, né, que ela fala, o preço da liberdade, de você enxergar fora da caixinha, de você enxergar fora dessa cultura, ser a contracultura, porque a bruxaria, ela é um movimento de contracultura, podemos falar assim. Então o maior desafio é você despertar para dentro, antes de despertar para fora, né? E a bruxaria, ela é esse caminho de autoconhecimento. Até porque se você não despertar para dentro, o para fora uma hora vai deixar de ser importante e não vai fazer diferença, e você nem tampouco vai conseguir evoluir no seu caminho espiritual, caso você ou se ache um suprassumo, que era o que a gente estava falando minutos atrás, já eu sou apartado, porque eu sou mais, porque é isso, ou então você ficar negando entrar dentro de você e revirar o seu lixo. Porque se você não consegue fazer uma autolimpeza e uma autoavaliação de você mesmo, daí que você não vai conseguir despertar para outros conhecimentos, outras realidades mesmo, entendeu? Porque se nem o mínimo, se nem o aqui e o agora você consegue dar conta, como que você vai conseguir ter disciplina, responsabilidade e preparo emocional, psicológico, espiritual e até mesmo consciencial daquilo que você precisa despertar fora de você? Então é todo um processo, sim, tá? Pois, como explica a analista junguiana Esther Harding em Woman's Mysteries, estes fatores subjetivos são fortes entidades psíquicas, pertencem à totalidade de nosso ser, não podem ser destruídos. Enquanto permanecerem proscritos, ou seja, de lado, não aceitos por parte de nossa vida consciente, interferirão entre nós e os objetos que percebemos, e todo o nosso universo tornar-se-á ou distorcido ou iluminado. Ou seja, isso é exatamente isso que a gente estava falando, né? A partir da sua mudança, você muda tudo ao seu redor. Então, se você quer despertar para o que há fora, primeiro desperte para o que há dentro, tá? Talvez a maneira mais convincente de apresentar a concepção do self da arte seja de examinar alguns dos achados experimentais mais recentes de biólogos e psicólogos. E aqui tem um asterisco de uma nota de rodapé que ela explica alguma coisa e tal, é uma nota que ela acrescentou à edição de 89. E é interessante ela colocar aqui essas citações biológicas e psicológicas, porque reforça tudo aquilo que a gente sempre vem falar aqui, que eu sempre falo para vocês, que bruxaria e ciência podem andar juntas, paganismo e espiritualidade podem andar juntos com ciência. Não é porque eu tenho fé nisso, não é porque eu acredito num deus, numa deusa, que eu nego a ciência e vice-versa, né? Então ela fazer essa correlação entre ciência, biologia, psicologia e a arte é muito, muito importante. Ela trazer isso ainda é muito bacana, né? E ela falar de self, a concepção do self. Quem aí sabe o que é self, né? Self é uma definição junguiana de Gustav Jung, né? De Carl Gustav Jung, que é um grande aí psicanalista da psicologia e psiquiatria, e, enfim, um psicanalista muito bom. Fala até do tarô e tal. Ele defende que o self é a nossa essência, né? Ele é a nossa parte mais pura, é o nosso eu mesmo, né? É eu mesmo, é o seu eu mais profundo, que às vezes a gente não conhece. Inclusive, é muito interessante a gente ver essa questão do self, né? Que a gente tem o self jovem, o self racional e o self, como que ele chama? E um self mais espiritual aí. É muito interessante porque em muitos momentos, em muitos livros, a gente acha, inclusive essa derivação, livros de bruxaria, tá? Essa descrição de self para falar sobre os nossos 3 eus. Quem são esses nossos 3 eus? É o eu jovem, que é a nossa criança interior,
o eu racional, que é essa consciência que a gente está falando justamente agora, e o eu divino, que é aquele eu Deus, aquele eu deusa, aquele Deus, aquela parte sua que é a energia eu sou, a energia universal. E é interessante que essa nomenclatura dos 3 eus, ela veio posterior à nomenclatura do self, para explicar a mesma coisa, dentro dos livros de bruxaria. Só que self, essa palavra self, é uma palavra de psicologia, que foi Jung que, inclusive, deu essa definição para esses 3 estágios da nossa personalidade, da nossa evolução como pessoa. Então, é muito interessante a gente ver esse detalhe, porque então a gente percebe que psicologia, ciência e tal não está separado necessariamente dos conhecimentos que a bruxaria e o paganismo trazem para nós, tá? Então aqui ela apresenta os experimentos que ela falou de biólogos e psicólogos e ela continua. Robert Ornstein, em The Psychology of Consciousness, descreve experiências realizadas com indivíduos epiléticos e com danos cerebrais, demonstrando que os 2 hemisférios do cérebro, né, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, parecem especializar-se precisamente nos 2 tipos de consciência acima discutidos. Então, olha que interessante, gente, que nosso cérebro é dividido em 2, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E só para dar uma pequena introdução aqui, não vou me alongar muito nisso, é o seguinte: o hemisfério direito do nosso cérebro, ele está ligado com o nosso eu racional, e é exatamente isso que ela está falando, com a consciência racional. Tá? E o esquerdo, ele está ligado com aquilo que é espiritual, assim, muito resumidamente, com aquilo que é subjetivo e aquilo que é objetivo, o racional e o espiritual. Só que, e cada lado coordena um lado do nosso corpo, certo? E isso é conhecidamente, assim, muito biologia isso, né? Só que o lado direito, isso é invertido dentro de nós, né? Isso é invertido dentro de nós e faz esse movimento, ó, o movimento do DNA, o movimento da coluna, o movimento da Kundalini, que é a energia que é vital para nós, né? Então, assim, faz muito sentido. Então, o direito, ele coordena o lado esquerdo e o lado esquerdo coordena o lado direito. É isso mesmo, aqui dentro da nossa cabeça é invertido a ação do nosso cérebro. E cada um das partes está ligado com um tipo de consciência. E ela continua. O hemisfério esquerdo, ligado ao lado direito do corpo, está envolvido predominantemente com o pensamento lógico-analítico, tá? Em especial com funções verbais e matemáticas. Sua modalidade de operação é basicamente linear, ou seja, consciensual. Esse hemisfério apresenta processar informações em sequência, então é aquela coisa bem escola, bem tudo que a gente vê jornal, a gente vê TV, a gente conversa, a gente trabalha, a gente tá aqui agora interagindo, debatendo, então isso é a consciência normal, tá? Tal como o nosso raio de luz de lanterna, ou seja, aquele feixe de despertar, ele focaliza um assunto de cada vez, excluindo os outros. Ele percebe o mundo como sendo composto de coisas separadas, as quais podemos temer ou desejar e que podem ser manipuladas para se adequarem aos nossos propósitos. Parece que ele foi desenvolvido com o propósito básico de garantir a sobrevivência biológica. Então, esse é um dos hemisférios do corpo, o hemisfério esquerdo, que está ligado ao lado direito, tá? Já o hemisfério direito, lembre-se novamente, associado ao lado esquerdo do corpo, parece especializado para a mentalização holística, ou seja, do todo, não só do físico. Sua capacidade linguística é bastante limitada, ao contrário do hemisfério esquerdo, que é a dialética, né? Esse hemisfério é basicamente responsável pela nossa orientação espacial, atividades artísticas, destreza, imagem corporal e reconhecimento de rostos. Ele processa a informação de maneira mais difusa que o hemisfério esquerdo e as suas responsabilidades exigem imediata integração de várias energias ao mesmo tempo. Então, ao contrário do hemisfério esquerdo, que se comunica bem
mas que é uma coisinha de cada vez para que eu possa entender, para que eu possa racionalizar, é tudo linear, né? E é muito assim claro e objetivo. O hemisfério esquerdo, ele tá mais ligado a coisas subjetivas e a gente consegue fazer integração de várias coisas ao mesmo tempo, porque existe essa dinâmica dentro desse lado do nosso cérebro. Contudo, ele não sabe se expressar muito bem, justamente por ter toda essa questão não racional, não consciensual, tá? Esta é a visão de luz das estrelas, ou seja, o lado direito do nosso cérebro, ligado ao esquerdo do corpo, ele é o responsável por essa expansão da consciência. É claro que aqui a gente está usando a mente racional, né? O lado esquerdo, para poder entender tudo isso. Dentro da nossa cabeça é tudo junto e misturado, tá, gente? Até porque é invertido, então tudo ali tá junto, tá? Mas para a gente entender, a gente precisa fazer essa categorização. Tá? A qual percebe o universo como uma dança de energia em movimento, que não postulam duração, um futuro ou um passado, uma causa ou um efeito, mas um todo modelar atemporal. Então, é como se a parte esquerda do nosso corpo fosse a ciência, né? E a parte direita do nosso cérebro fosse a fé, né? Assim, muito resumidamente, foi mais ou menos isso que ela quis dizer, tá? Esse tipo de percepção é vital para a criatividade. Não só para a criatividade, para diversas coisas, né? A partir do momento que você sabe da atuação, como isso acontece, fica mais fácil de você viver sua vida, desenvolver as coisas, enfim. Quando você tem um nome para dar aquela coisa, uma definição, um funcionamento, aquilo fica, então, uma ferramenta funcional para você. Então, isso não é, essa percepção não é só vital para a criatividade, mas é vital para uma série de coisas, né? Conforme afirma Anton... Nossa, o nome desse cara eu não sei falar, tá, gente? Deve ser alemão, alguma coisa assim. Anton alguma coisa. Em Rensweg, alguma coisa assim. Em The Hidden Order of Art, a complexidade de qualquer obra de arte, por mais que simples seja, consegue atender somente a uma coisa de cada vez. Apenas a extrema indiferenciação da visão inconsciente, ou seja, só a nossa visão inconsciente que não consegue fazer diferenciação consciente, que é tudo confuso, que é tudo imagem simplesmente, é capaz de perceber essas complexidades. Entendem? Porque muitas das coisas que a gente acessa, elas não são entendidas pela mente consciente. Quem consegue entender isso é a nossa visão interior, tá? Ela pode apreendê-las com um olhar único e não concentrado e tratar figuras e fundo com a mesma imparcialidade. Ou seja, o que acontece? Quando a gente tem uma experiência meditativa, assim que a gente sai dessa experiência meditativa, a gente quer, então, tentar entender o que aconteceu. Quando a gente acorda e a gente tem um sonho, a gente quer tentar entender aquele sonho. Então, a gente fica categorizando, a gente fica tentando encontrar interpretações, quando, na realidade, quem faz esse trabalho é a nossa mente consciente, né? A partir do momento que você entende que a sua cabeça não é só consciência, você consegue, então, sair um pouco dessa visão mecânica, dessa visão linear, dessa visão que quer controlar tudo, entender tudo, para poder, então, ficar um pouco mais subjetivo e entender aquilo que a consciência não consegue entender, justamente porque ela quer o controle de tudo. E a nossa mente, ela é um terreno tão amplo e tão fértil que nem tudo a gente consegue categorizar e entender. E é por isso que temos dois hemisférios, um responsável por cada coisa, né? E esse hemisfério direito, aqui ela está falando que essa luz do despertar, ela é uma luz imparcial, ou deveria ser imparcial, né? Então, assim, ela não tem um lado ou outro lado, ela simplesmente vê o que ela vê, né? A nossa mente consciente, ela tenta interpretar, e não que não possa, pode, mas a gente sempre tem que estar em alerta que a nossa mente consciente, ela sempre vai te pregar peças, ela sempre vai te fazer perguntas, ela sempre vai te colocar numa situação que às vezes você não consegue responder ou entender, e não necessariamente você precisa entender. E o hemisfério direito do cérebro ligado a essa questão da fé, do subconsciente, da visão que está além, ela entende que não necessariamente a gente precisa entender e controlar tudo, entendem? Porque existe coisas que é além da nossa consciência, tá? O exercício a seguir, usado para treinar artistas, é útil para aprender a experimentar esse tipo de percepção acima descrito. Então, aqui ela coloca um exercício muito legal, 2 exercícios muito legais. O exercício 1, experiência da sombra.
E o exercício 2, experiência do ritmo, que é muito bacana. Eu não vou ler, tá, esse exercício, gente, mas o que eu vou fazer? Até porque a gente está a 8 minutos de terminar a nossa live, 7 minutos. Eu não vou ler estes exercícios, mas eu acredito que eu vou colocar para vocês nos stories. Então, fiquem atentos que eu vou colocar esses exercícios para vocês nos stories, tá bom? São 2 exercícios pequenininhos e é muito legal. E antes da gente terminar, a gente vai continuar aqui. Vamos ler mais este parágrafo grande e daí a gente finaliza, tá? Depois dos exercícios, então, ela disse assim: como já foi dito, ambas as modalidades de percepção são valorizadas na arte, né? Então, nenhuma mais, nenhuma menos, tá? Vamos tentar manter sempre as duas ali em equilíbrio, né? E quando for para sobressair uma das duas, a gente sabe ali equilibrar qual é o momento certo de vir a consciência ou abaixar a nossa consciência. Existem até alguns exercícios que facilitam a gente de fazer essa separação, da gente conseguir entender qual é a hora para cá, qual é a hora para lá, que hora que eu tenho que voltar, estabilizar isso e etc, tá? E esses exercícios parecem, então, que é bem bacana justamente por isso, tá? Mas a visão holística, ou seja, do todo, né? A visão holística do hemisfério direito é considerada como estando mais em contato com a realidade subjacente que a visão linear do hemisfério esquerdo. Esta visão é produzida por experiências com biofeedback, biorrealimentação, que propicia às pessoas informação visual sobre os seus processos corporais involuntários, permitindo-lhes monitorá-los e finalmente controlar funções como batidas cardíacas e ondas cerebrais. Entende que aqui ela já está trazendo algo médico, da medicina, que essa questão da consciência dos dois hemisférios ela é tão importante para nós que existe um procedimento chamado biorrealimentação, biofeedback, que propicia a essas pessoas a informação visual dessas coisas, da parte das coisas que a parte direita do cérebro toma conta e a gente nem sabia, né? Como, por exemplo, movimentos corporais involuntários, né? E daí, a partir deste momento que a gente entende isso, a gente consegue controlar como funções básicas da batida cardíaca, as ondas cerebrais. Por quê? Porque então a gente consegue conceber e praticar o acesso a esse lado inconsciente, o acesso a esse lado direito que às vezes é relegado. Quer falar, não, isso daí é besteira, sua criatividade é besteira. O que você viveu na sua meditação é coisa da sua cabeça. Você achar que tem uma deusa e um deus, isso daí, ó, é balela, não existe. A ciência já... Entendeu? Essa é a mente consciente tagarela. E as pessoas que falam isso, geralmente, só estão no modo consciente tagarela. Em nenhum momento elas entendem que existe algo além disso, né? E aqui ela está propiciando este conhecimento bacana, ligado à biologia e à psicologia, aliado aos nossos métodos meditativos para a conexão, não só com a gente mesmo primeiramente, mas para que posteriormente com técnicas e práticas a gente consiga entender e sobrepor, às vezes, em alguns momentos úteis para nós, para a nossa evolução e caminhada espiritual, a mente consciente, tá? Porque a partir do momento que você está também numa meditação, você consegue, né? Seja essa meditação ativa, seja essa meditação sentada, de olhos fechados, enfim, não importa, uma meditação, você já está trabalhando esse lado do seu cérebro e automaticamente você já está regulando as batidas cardíacas, você já está diminuindo as suas ondas cerebrais e todas essas questões. Por isso que a meditação, ela é uma prática milenar espiritual que é recomendada hoje pela OMS, né, gente? Enfim, Barbara Brown, em The New Mind, New Body, descreve experimentos mostrando que muitos, né, uma citação, que muito antes do reconhecimento consciente, o corpo e sua subestrutura subconsciente reconhecem e avaliam o que ocorre no ambiente. Então a gente acha que o nosso subconsciente, ele só tá aqui, quietinho, desligado, quando na realidade, às vezes ele percebe, às vezes não, ele percebe muito antes do que o nosso consciente. Então, ele que manda a informação pro consciente, entendeu? Ele que manda. Entende? Quando eu falei pra você, ó, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente sonha, a primeira coisa que a gente faz é, deixa eu entender o que aconteceu com o meu sonho. Ou seja, o subconsciente mandou aquela mensagem pro seu consciente e você tá tentando o quê? Categorizar, organizar, entender, controlar.
né? Então, assim como as duas são importantes e valorizadas, a gente também entende que às vezes o que manda no nosso consciente, a gente nem sabe disso, é a nossa inconsciência. Né? E a gente pode ver também até mesmo em estados depressivos, estados de ansiedade, enfim, que são, e não em nenhum momento banalizando isso, mas falando que os gatilhos para as crises desses transtornos, né, eles vêm da onde? Do subconsciente, de coisas que as pessoas nem sabem, né? Então elas veem uma placa, nossa, aquilo é um gatilho, e eu nem entendo o que aconteceu, mas eu fico triste com aquilo, ou eu fico alegre com aquilo. Né? Então são gatilhos, o subconsciente manda para o seu consciente e você tenta entender, você tenta organizar, você tenta categorizar, tá? Então aqui ela está falando disso. Indivíduos foram monitorados enquanto palavras impróprias apareciam em flashes numa tela, rápido o bastante para não serem reconhecidas conscientemente, que nem o Jequiti, né? No SBT, não tem aquele Jequiti no meio assim, ó. Você falou, opa, o que é isso? Eu vi um Jequiti ali ou eu tô em dúvida? Entendeu? Então eles fizeram esse experimento com o mesmo objetivo, opa, eu vi ou eu tô em dúvida, né? Para acionar gatilho, para acionar alguma coisa dentro da sua cabeça, tá? Então ela tá falando que indivíduos foram postos nessa experiência, né? A pele, o ritmo cardíaco, ondas cerebrais e músculos mostravam reações às palavras invisíveis, que eram palavras impróprias, ditas violentas e tal. O subconsciente é capaz de responder corretamente à realidade, mesmo quando informações errôneas são fornecidas pela mente consciente. Em um experimento, foi dito aos experimentados que eles receberiam uma série de choques de intensidade variada. Conscientemente, eles perceberam que os choques tornavam-se mais fracos. Na realidade, os choques eram da mesma intensidade. Reações na pele provaram que o subconsciente não se enganara. Os monitores registraram exatamente a mesma resposta da pele em cada choque, mesmo quando a reação consciente era diferente. Olha que coisa louca, né? Aqui ela tá falando do poder que o nosso cérebro tem de fazer o nosso subconsciente acreditar em algo que na realidade às vezes nem é real, né? Nossa mente cria isso para que a gente reaja aos estímulos externos, né? Então a gente tem que sempre ficar no limiar da consciência e da inconsciência, da subconsciência, e saber girar essa chavinha na hora correta. E é muito interessante a gente ver tudo isso. E como último comentário aqui para a gente finalizar essa live, na terapia holística, a gente aprende, né, que o cérebro é muito importante, mas o coração também é muito importante. É como se fosse uma analogia, né? O cérebro é a razão e o coração é a emoção, é essa coisa pragmática já, né, que a gente tem. Só que na realidade, algumas pesquisas descobriram, inclusive, que quem primeiro, a gente pensa que o cérebro é o que comanda tudo. Mas uma pesquisa, que não é tão recente assim, se vocês pesquisarem vocês vão encontrar, revela que na realidade, quem primeiro sente é o coração. Quem primeiro reconhece aquilo é o coração. E a ação e o entendimento, ela vem a partir daquele sentimento. Então, primeiro quem faz aquela reação, quem comanda tudo, na realidade, é o coração. E não a cabeça, como a gente pensa. Porque o coração, ele sente, seja medo, seja amor, seja qualquer coisa. E daí, ele manda essa resposta, né, neural e hormonal, enfim, pro cérebro. E o cérebro organiza, categoriza, entende e traz para a consciência, né? E daí a gente fala, eu tô assim, eu tô assado, eu vi essa pessoa, me senti assim, me senti assado, passei por isso, me senti assim, me senti assado. Sempre quando você vai contar alguma coisa para alguém, você fala de como você pensou, de como você agiu e de como você se sentiu, né? Então, essa é a questão, né? E é muito interessante a gente falar disso, porque é necessário tanto a razão e a emoção, e tanto a consciência e entender também o nosso inconsciente, que é de lá que vem muitos mistérios internos que propiciam, então, o nosso acesso à sombra, o nosso autoconhecimento e toda a questão evolucional dentro do caminho espiritual. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Semana que vem, a gente vem com a continuação do capítulo 2, que ele é mais curtinho, ele vai da página 33 à página 47,
tá? É um capítulo curto, mais curto do que os outros que a gente leu, que inclusive estão no canal da Caixa da Bruxa e também no feed, então se você perdeu, por favor, assista, que tá muito interessante, tá? E é isso, nos ajudem com a divulgação, deem muitos coraçõezinhos aí, passem para as pessoas que vocês sabem que vão gostar desse assunto. Um grande beijo para vocês, meus amores. Até mais. Tchau, tchau.